Minha avó, uma mulher muito, muito sábia. Eu costumo dizer que ela é a minha mentora. Semana teria sido aniversário dela se ela estivesse viva. Eu postei uma foto de uma abóbora e disse assim: conheçam a minha mentora. Ela era uma mulher incrível, não tinha estudo, analfabeta, não sabia escrever direito, mas ela tinha uma sabedoria do alto e não dá para humanamente falar e nem explicar. Quando eu chego com aquela abóbora, olha que coisa interessante. Minha avó olha aquela abóbora, sorri, tinha um tanque no quintal. A gente não tinha banheiro dentro do quintal. Inclusive, o meu motivo da arquitetura foi o sonho do banheiro. É mesmo? Foi, a minha primeira, foi aí que surgiu a arquitetura na sua vida? Foi a primeira obra que eu fiz, foi o banheiro dessa casa. Minha mãe comprou um botequim, né? A gente conhece hoje como uma barraca. Mas era um boteco mesmo. Só tinha um cômodo de frente, que é onde ficou a cozinha, e depois a parte onde a gente dormia, e um tapumezinho de madeira no quintal, que era onde o pessoal que usava o botequim usava o banheiro, ficou pra gente por enquanto, até a gente ter um banheiro próprio, e eu construí esse banheiro com a minha mãe. Mas eu já vou falar disso quando a gente terminar a história da abóbora. Minha avó pega aquela abóbora, leva para aquele tanque que está lá no quintal, onde a gente tomava banho, fazia tudo, lava a abóbora, esfrega, pega uma faca grande, umas peixeiras, né? Era grande essa abóbora? Abria, era grande. Nossa. Era bem grande. Tava tipo uma bola de futebol. Grande? E aí minha avó corta a abóbora no meio e me faz algo muito interessante que eu quero mencionar aqui. Ela abriu a abóbora em 2 bandas e me mandou cheirar a abóbora. Achei estranho, mas eu cheirei. Ela me perguntou se tinha cheiro de lixo. Eu falei que não. Tem cheiro de quê? De abóbora. E cor. Cor de abóbora. E aí ela olhou para mim e falou assim: não, filha, significa que nem tudo que nasce no lixo é lixo. Ela nasceu porque foi onde a semente caiu. Nossa, que coisa lindo, linda, né? Muito profundo, muito sábia. profundo. Quanta sabedoria. Nossa. Onde a semente caiu. O que ela fez? Ela extraiu o suficiente para crescer bonita, manter o cheiro dela, a cor dela e a essência dela. Ela não é um lixo. Ela é uma abóbora que nasceu. Uau! Aí, por diante, ela baixou e disse: filha, os lugares não definem você. Não te representa. Você não precisa... Gente, tô arrepiada. Você não precisa se tornar absolutamente nada de lugar algum. Não pelo fato do lugar onde eu tinha nascido, mas as escolhas que eu deveria fazer naquele momento que eu estava vivendo aquela situação. Como minha mãe estava passando por uma fase difícil no alcoolismo, minha avó disse: sua mãe hoje está vivendo esse alcoolismo, mas você não precisa se tornar um alcoólatra. Nascer num lar onde você está vivendo todos esses conflitos não te fazem uma mulher de conflito, uma menina. Não te define. Não define você como alguém que vai viver. Não é uma condenação. Você pode pisar em qualquer ambiente, você pode estar em qualquer lugar, e nenhum desses lugares podem mudar você, porque é você que vai mudar o lugar. A partir desse princípio, eu descobri uma coisa. Eu tenho essa coisa de falar do CPF e do CNPJ. Quem tem um nome forte, ou melhor, quem tem um CPF forte, ele não tem uma dependência no CNPJ. Ou seja, vocês viram que eu tenho algumas empresas que eu faço alguns negócios, mas nenhum deles me define, porque sou eu que dou o nome para o negócio. Não é o negócio que me dá o nome. Isso aí. Eu sou a pessoa principal de tudo que eu faço. Dentro disso tudo, veio dessa conversa com a minha avó, onde ela me explica que eu sou uma pessoa capaz de definir o ambiente. Eu sou uma pessoa capaz de mudar qualquer cenário. Indiferente de qualquer ambiente que eu pudesse estar ali, toda hora vinha essa voz da minha avó falando ao meu coração e à minha mente que eu podia mudar o ambiente. Mesmo que for em empresas que eu trabalhei, onde algumas pessoas não eram muito honestas, em lugares onde as pessoas não eram muito legais, eu quis ser legal nesse lugar. Fazer a diferença. Quis fazer a diferença nesse lugar. Olha, cuidado, porque aqui só tem gente que faz tal coisa, mas eu não sou qualquer um. Eu sou alguém diferente nesse lugar. Ou elas vão mudar por causa de mim, ou elas não vão conseguir ficar perto de mim. E a minha proposta era sempre eu trazer a inspiração nas pessoas, porque é muito mais importante, mais válido nós termos uma inspiração para a mudança das pessoas que passarmos uma vida inteira tentando forçar a mudança delas. Perfeito. Observe uma coisa interessante, e que acontece com muitas pessoas, se o nosso público hoje for muito feminino,
As mulheres têm muita mania de querer mudar tudo, né? Mudar o marido, mudar os filhos, verdade. mudar quem está em volta. Mas quando eu quero que você mude, o interesse é meu, né? Mudo eu, é né? Por exemplo, eu quero que você seja mudada. Eu quero mudar no meu marido. O interesse da mudança é meu, mas eu jogo um sacrifício para ele. Para quê? Para ele se tornar quem eu quero. Mas se eu sou uma inspiração, o sacrifício é meu e o interesse é seu. Pegou? Peguei. Quando a gente é uma inspiração, nós nos tornamos o sacrifício de manter um posicionamento pela qual as pessoas olhem e desejem ser uma referência como nós somos. E aí, automaticamente, não tem um dado, ou melhor, um posicionamento realmente de sacrifício. Mas tem um interesse. Você é interessado em ser como eu. Mas não que eu coloquei sobre você um peso de que você tem que mudar para ser o que eu quero que você seja. A maioria das pessoas fazem isso. E dentro desses ambientes todos... E nem se percebe, nem se dão conta disso, né? Não se dão conta disso. E nesses ambientes todos, Eliane, a gente vai aprendendo. Eu aprendi uma coisa muito interessante que foi muito forte, muito importante para mim. Dali em diante, eu percebi que eu não tinha que forçar a mudança da minha mãe. Mas eu tinha que fazer ela sentir vontade de mudar. Isso. Minha mãe parou de beber por causa da inspiração que nós nos tornamos para ela. Que lindo. Tanto eu como os meus irmãos, me lembro do dia que minha mãe foi para o ar. Nós tínhamos ido para um retiro na igreja. Toda a família era evangélica? Não. Só eu. Só hoje. você? É mesmo? Então, na verdade, tinha um misto, né? Meu pai sempre foi católico. Sim. Minha mãe, por causa do meu pai, ela ia na igreja com a minha avó, com meu pai. Manteve a fé cristã em Cristo. Sim. Porém, com relação a títulos religiosos, ou a religião, templo, né, no caso. O templo, a minha mãe frequentava onde ela se sentia melhor. E aí, o que aconteceu ali nesse momento a gente foi para um retiro e eu me lembro quando chegamos no retiro em casa, eu e meu irmão, um bilhete na mesa. Fui buscar ser uma mãe melhor para você. Ai, que coisa mais linda. Então, não houve nós não pedimos para ela ir, ela foi porque ela nos olhou e quis ir. Então, se eu puder hoje trazer uma mensagem para você que está passando um quadro hoje muito difícil na sua família, na sua casa, dentro desse cenário, é forçar a mudança para que a gente faça com que a pessoa seja o que a gente quer, um sacrifício muito grande do outro. Mas que se houver a necessidade e que haja algum sacrifício que seja o nosso, isso é uma inspiração. Talvez não seja um sacrifício, talvez seja natural. Mas tem gente que vai ter que se esforçar, né? Porque ser inspiração, ela traz para a gente também um certo peso de responsabilidade.